Série Psicológica de Joana de Ângeles, módulo 11, a Jornada Heróica da Alma, a trajetória de aprimoramento do espírito imortal. Aula 26ª, Jornada do Herói. Parábolas, canto 5. Imerso na solidão, o lavrador apoiou-se no instrumento rude de revolver a terra e, fitando o poente ensanguentado, banhou-se das últimas rajadas luminosas do entardecer. Em derredor, tudo se cobria do mistério da noite penetrante. Fitando as árvores longe, os pássaros a cortar o ar, a noite bocejando trevas, mergulhou em meditação o rude filho da terra. Com os olhos banhados de sorriso, recordava quantas vezes ouvira deslumbrado gurus errantes e sadus pregadores. E quantas vezes retornava ao lar, preso à inquietude e desolação, interrogava a si mesmo. A meditação, afirmavam todos, é um tesouro raro, que somente se consegue com a luta da dor. E foi na meditação, recordava, enquanto lavrava o campo arrodeado solo, que descera a si e entendera o que a linguagem de outras bocas não lhe puderam dizer. Agora, aclimatado a solilóquios, lutava contra si mesmo, buscando vencer repetindo na mente. O inimigo maior não é o declarado, mas o oculto. O inimigo que deve vencer não é o de fora, mas é o de dentro da alma. O feroz inimigo não deve ser odiado e perseguido, mas amado e superado. Quando livre dos inimigos de dentro, ocultos no coração, o homem liberta-se dos adversários de fora, porque aquele que se vence no mundo inteiro, vence. Só então, os lampejos das estrelas, voltou ao lar banhado de paz, para mergulhar na vida. Rabinathan Tagore, Divaldo Franco, Filigramas de Luz. Parábolas, canto 5, edição, 4ª edição de 2014. Semana passada nós terminamos aqui com essa reflexão sobre o medo e alguns aspectos em relação à atividade cerebral, como o cérebro responde a essa emoção do medo. A gente vai retomar algumas coisas importantes para a gente fazer o link aí com o que a gente precisa, perfeito? Tudo bem? Beleza. A gente comentou que a partir do momento em que o herói é convidado à aventura, há sempre uma recusa do herói ao chamado, lembram disso? E essa recusa, ela pode se dar por algumas razões, mas fundamentalmente 3 motivos principais Joana de Ângeles trabalha ao longo da série psicológica, né? Ou seja, há 3 razões principais pelas quais nós preferimos continuar dormindo, né? A gente prefere continuar polarizado na visão egóica, no movimento adoecido do ego. A primeira delas são as próprias ilusões do ego, que a gente se apega e se prende com muita força. Ou seja, esquecemos a que viemos, né? Esquecemos que somos espíritos imortais, nos apegamos tanto à matéria que para nós a existência temporária ela se sobrepõe a tudo e isso se torna mais importante. Então essa postura neurotizada muitas vezes e que a vida nos forçará a sair dela, né? O self forçará o ego a descentralizar, a olhar outros aspectos. Lembram disso? Ilusões do ego. Demos alguns exemplos, trabalhamos aí o exemplo de Públio Lentulus, né? Depois falamos de uma segunda razão, o orgulho, vaidade, orgulho, que está muito ligada, né? O que também é uma consequência de uma postura neurotizada do ego. Se eu valorizo muito a matéria e a transitoriedade da vida física, é natural que a vaidade e o orgulho se apresentem e se manifestem com mais intensidade no comportamento, concordam? Se a gente não vivencia a noção de reencarnação nas nossas vidas de uma maneira prática, se esse conhecimento não influencia o meu comportamento, a tendência é que eu desenvolva com mais força, vaidade e orgulho. E aí nós trabalhamos um exemplo também do jovem rico, né,
cujas riquezas principais eram exatamente a vaidade e o orgulho, o que lhe impediam de seguir Jesus, de seguir ao chamado, de fazer a sua aventura heróica, jornada heróica, perfeito? E como terceiro elemento, comentamos do medo. O medo que, de forma geral, também nos impede e nos faz ficar estacionados, né? E aí, nós vamos refletir então um pouquinho mais sobre isso. O medo não é ruim, né? Vocês acham que o medo é ruim? Não é ruim, como nenhuma emoção. Não há emoção ruim, não há sentimentos ruins, não há manifestação da alma ou expressão da alma que seja ruim. Porque tudo são possibilidades para que a gente possa vivenciar, aprender, cultivar, experienciar-se, né? Tomar novos rumos. Mas, de forma geral, o medo é muito bom. Não fosse o medo, nós morreríamos muito antes do tempo planejado. Concordam comigo? Afinal, o medo, ele deriva de um instinto que há em nós, que é o instinto de conservação. É justamente por nós termos o instinto de conservação que a gente se policia, se cuida, toma atenção e cuidado a algumas ações que, se não tivéssemos isso, colocaríamos a nossa vida em risco com muito mais intensidade e facilidade. E provavelmente morreríamos mais cedo, né? E esse instinto de conservação, ele é fruto de uma herança que o espírito imortal adquire ao longo, anteriormente, do desenvolvimento do princípio intelectual, do princípio inteligente. O princípio inteligente transita lá nos diferentes reinos, em especial nos reinos animais, e transita pelo réptil, pelos mamíferos, desenvolvendo todas aquelas estruturas cerebrais que vão culminar depois com o cérebro triuno, né? No despertar do espírito, quando o princípio inteligente se torna o espírito, como nós comentamos. E nesse aspecto, então, o espírito tem como aquisição, como resquício, toda essa herança dos reinos anteriores. Então, o instinto de conservação está em nós, fruto do mesmo instinto de conservação desenvolvido nos animais, né? E isso é bom, porque a resposta instintiva no nosso organismo nos ajuda em muitas coisas, inclusive na sobrevivência. E aí a gente falou que tem alguns mecanismos aí, de forma geral, que diferencia o medo nos animais dos seres humanos, né? A principal diferença, então, seria o que os neurofisiologistas chamam de rota longa de interpretação do medo, diferente do que há nos animais, que seria uma rota curta de compreensão e interpretação, melhor dizendo, do medo, né? Então, a rota longa, a gente trabalhou ela falando que há um estímulo que pode vir pelos sentidos, né? Especificamente aqui pela visão. Então a gente vê uma imagem, eu vi um leão, né? Essa imagem vai até uma região central no sistema límbico que é fruto de todo o desenvolvimento do princípio inteligente no reino dos animais, nos mamíferos, lembram disso, né? Então vai para essa região central chamada tálamo. Uma parte dessa informação vai para uma área cerebral mais recente, né, um neocórtex cerebral, que é típico do ser humano, e uma região mais posterior do cérebro, chamado lobo occipital, o qual vai decodificar essa imagem, vai interpretar essa imagem, fruto de todas as experiências multimilenares que eu já tive com essa imagem. Então imagine que quando essa imagem do leão chega aqui nessa área cerebral, aciona instintivamente uma interpretação de que isso é perigoso. Afinal, quantos ancestrais nossos morreram comidos por leão? Então isso instintivamente está ali, está no inconsciente coletivo esse registro. Leão, perigo. E imediatamente a gente vai ter essa resposta, né? Então, uma vez que é decodificado perigo, aciona-se um alarme de emergência, um sistema aí de emergência,
A gente brincou que é quase um sistema de incêndio, né? Igualzinho, toca uma campainha, um alarme, que é justamente essa região conhecida como amígdala cerebral. Então, essa informação interpretada, que já houve uma reflexão, uma análise sobre ela, sobre a imagem, vem para a região da amígdala cerebral e a amígdala cerebral dispara todas as alterações fisiológicas que o corpo precisa ter para a função de pé na tábua. Corre, foge, pica mula ou paralisa e luta, né? Então, a reação de lutar ou fugir, que é característica da reação de medo, né? Primeiro a paralisação, depois o lutar ou fugir. No caso do leão, fugir, né? O mais rápido possível. Então essa é uma resposta longa, esse trajeto, tipicamente humano, porque passa por uma via reflexiva, racional. Então toca o alarme de incêndio, se passa pela via longa, eu vou avaliar, vou analisar. Bom, então esse alarme significa perigo, aonde está o fogo, está lá, então é mais fácil eu sair por aqui, perfeito? Só que nem sempre a gente tem essa resposta atuando no nosso organismo. Aliás, essa resposta longa é muito recente. É fruto de alguns poucos milhares de anos, né? O mais comum em nós é a resposta instintiva, porque essa é muito mais antiga. Essa está desde os répteis, desde o princípio inteligente lá, elaborando-se no réptil. Então, de forma geral, há uma alternativa aí. Há uma resposta mais curta, mais instintiva, mais natural de acontecer no nosso organismo. Até porque, se você está com o seu filho de mãozinha dada na calçada, e você está com uma bolsa que você comprou alguma coisa muito bonita e que quebra. E se o seu filho sai da sua mão e atravessa a rua ou vai para a rua, você não vai parar e pensar, nossa, meu filho está indo para a rua, perigo, está vindo carro, mas o que eu comprei aqui é muito bonito, quebra, então primeiro eu vou deixar minha bolsa com cuidado no chão para não quebrar, depois eu vou acudir o meu filho. Não, a gente não faz essa análise toda. Até porque a gente nem tem esse hábito. Não é o natural em nós. O natural não é a resposta longa. A gente responde em função do instinto. É isso que é o mais comum. Então o que a gente vai fazer? Não sei. Cada um vai fazer alguma coisa que não vai ser de pensar. Uns vão jogar bolsa, outros vão sair gritando, correndo atrás do filho. Enfim, a resposta é instintiva, irracional muitas vezes. Depois que você fez, é que você até vai parar e pensar, nossa, o que eu fiz? Se eu parasse para pensar, não teria nem coragem de me enfiar na frente do ônibus que estava vindo para salvar o meu filho, por exemplo, né? Então essa resposta longa é mais recente em nós, por isso menos utilizada. Então Joana de Ângeles vai dizer que a nossa reação, ou nós somos acostumados, habituados, treinados a mais reagir primeiro do que refletir primeiro. E essa é a proposta que ela vai fazer, para que a gente modifique isso, que a gente possa refletir antes de agir. Então nessa resposta curta, nessa rota mais curta, essa mensagem ao chegar por tálamo, eu disse a vocês que uma parte da mensagem vai para a rota longa, mas uma parte dessa informação vem direto para a amígdala. E isso é a rota instintiva. E a amígdala nem espera a reação interpretativa do cérebro. O corpo já responde com um mecanismo de lutar ou fugir, né? Então, essa rota curta mostra aí que o sistema emocional nosso, ele pode agir de forma independente do neocórtex. O sistema límbico pode atuar independentemente da análise reflexiva do neocórtex. E isso é muito instintivo, né? Muito instintivo, né? Então, a gente ainda está em vias de tomar uma decisão e o corpo já agiu. Conseguem compreender isso? Essa é a ideia, né? E aí, ao acionar a amígdala, nós vamos ter aí uma série de reações adaptativas a essa experiência emocional do medo. E aí a ciência estuda isso muito bem, né? São conhecidas como reações adaptativas
ou reação adaptativa global ao perigo. Todos nós passamos por isso, fruto dessa resposta instintiva, né? Então esse estímulo deflagra todo um conjunto de reações corporais que vão preparar o organismo ou para enfrentar o perigo iminente ou para fugir, cai fora, né? Então a gente tem aí o sangue que é direcionado para os músculos. Essa teoria, ela é muito aprofundada por Daniel Goleman, né? Daniel Goleman é autor do livro Inteligência Emocional. Na verdade, é um livro Cultivo das Emoções, antes do Cultivo das Emoções, né? A inteligência emocional fala muito disso, da importância de compreender as emoções e se relacionar com elas. Obviamente com uma visão mais voltada para as interpretações neuronais, para as interpretações médicas, né? Diferente do cultivo, que é mais voltado para a área psicológica, para o cultivo disso em relação à minha vida, né? Aos meus sentimentos. Então a gente tem o sangue direcionado aos músculos, naturalmente ocorre um enrijecimento das fibras musculares esqueléticas, o corpo está se preparando para fugir ou para lutar, né? Eu tenho que correr ou eu tenho que me defender. Naturalmente as extremidades ficam mais pálidas, porque o sangue é deslocado mais para outras áreas, né? Há liberações de hormônios, como cortisol, adrenalina, noradrenalina, hormônios conhecidos como hormônios do estresse, né? São hormônios que reduzem o calibre dos vasos, aumentam a pressão sanguínea, levam ao aumento da pressão arterial. Veja, o corpo está se modificando para essa reação. Então há um aumento do batimento cardíaco, aumento da pressão arterial, diminuição da reação à dor. Então há a liberação de endorfina. Muitas vezes só depois do acidente é que eu vou ver que eu estou todo cortado e que eu vou sentir dor. Durante o momento ali que eu estou vivendo o perigo, eu não sinto nada. Isso é muito comum. Então a gente tem aí a liberação de endorfina, né? Depois a situação se acalma e os níveis voltam ao normal. A gente começa a sentir dor. E os reflexos são todos intensificados, a gente tem reações mais rápidas, somos mais eficientes aos estímulos. Veja como a nossa atenção fica aumentada em situações de perigo e medo, a gente parece que ouve até melhor, né? A gente fica mais atento, porque o corpo todo, como dissemos, está aí preparado para essa reação de ou lutar ou fugir. E a imobilização, alguns autores vão falar que é uma fase importante, porque é uma fase preparatória para o que vem depois ali, de ou lutar ou fugir, né? Então a gente vai para a reação de luta contra o perigo, o combate defensivo, ou, se não for possível, a gente foge, né? Então essas são algumas características importantes. Isso é muito bem trabalhado pelo Marlon Reikdahl no livro O Cultivo das Emoções. Tem um capítulo específico sobre a emoção medo. Então o Marlon faz essa análise, inclusive das rotas longas, das rotas curtas. Cita inclusive os próprios autores, Daniel Goleman, né, que trabalha muito bem isso. Isso tudo é explicado, esses mecanismos fisiológicos, todos são explicados no livro Inteligência Emocional. E para nós, o que isso é importante? Para nós isso é importante porque nós vamos precisar compreender se esse medo que nós sentimos, que nos impede de ir para a jornada heróica, é um medo proveniente de um instinto de conservação, e aí não é ruim, ou se é um medo proveniente de outras causas, e aí ele pode ser problemático, né? Então Joana de Ângeles, ela vai trabalhar isso. E no livro Conflitos Existenciais, a benfeitora traça uma análise sobre o medo, e ela vai dizer que esse medo no ser humano tem inúmeras origens, inúmeras causas. E ela classifica essas origens basicamente em duas principais. Uma classificação didática que ela faz para que a gente compreenda melhor como é o medo em nós e o que deflagra isso, o que causa o medo, né? Então, no livro Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles diz que o medo pode ter uma origem endógena
ou exógena, né? E aí a gente precisa entender um pouquinho o que é isso. Nas origens endógenas, vamos pensar assim: estão comigo, fazem parte do meu espírito, me pertencem, né? Vamos pensar, partem de dentro, mas de dentro no sentido do ser que eu sou, né? Então ela vai dizer que uma das causas endógenas são as experiências que nós temos como espírito desde da nossa criação quanto espírito, porque as primeiras experiências humanas são de medo. Imagina você deixando de ser um princípio inteligente, se tornando um espírito, encarnando pela primeira vez, moldando um corpo físico e tendo que viver no mundo. Simples e ignorante, sem conhecimento das coisas. Você imagina o pavor que é isso. Tudo que se apresenta para nós causa medo. Nós não temos explicação para nada, a gente não tem conhecimento ainda das coisas. Então cai um raio e o barulho do trovão, isso é assustador, deve ser assustador. O sol começa a se pôr e é a primeira vez que eu vou ver a noite, deve ser terrível. Então as primeiras experiências humanas são de medo. E naturalmente, à medida que a gente vai compreendendo as coisas, vai racionalizando, a tendência é que os medos vão sendo diminuídos pela compreensão. E aí a gente já chega num ponto fundamental, então, para falar de medo que impede jornada heróica. Tem que cultivar, porque nós vamos ter que analisar, refletir para ver de onde isso está vindo. É algo que eu criei, é algo que eu tenho uma origem em que sentido, e a gente vai amadurecer isso um pouco mais. Então, as primeiras experiências nossas caracterizam esses medos, né? Mas também, diz Joana de Ângeles, não só essas primeiras experiências, mas tudo aquilo que eu fiz enquanto espírito imortal que está comigo, ações, intervenções, né, atitudes, e que ficaram registrados nessa consciência eterna, que é o self, o espírito, a consciência atemporal, né, que está ali. E aí a gente está hoje com um inconsciente coletivo que expressa, que tem armazenado todas essas experiências que eu vivi e que me causaram medo. E que isso pode aflorar nessa existência. Então, as experiências talvez que eu tive em relação a armas de fogo, que hoje me fazem, quando fico próximo a uma arma de fogo, ter muito medo. Ou experiências que eu tive em relação à água, ou situações que envolvam isso, e que hoje me faz ter um medo absurdo de água, por exemplo. Então, o espírito, enquanto herdeiro de todas as experiências, traz consigo tudo isso. Perfeito? Isso é muito interessante, porque justifica ou nos dá a visão reencarnacionista de que muitos medos têm origem em vidas anteriores, naturalmente, né? Então, experiências vividas que nós tivemos, que podem despertar medos inconscientes nessa existência, né? Não sei, não tive nenhuma experiência com água para ter tanto medo assim, mas isso está registrado, não sei em que momento, o que eu experienciei, o que eu tive, né? Que faz com que eu registre isso. E também, diz a benfeitora, ainda aqui, então as primeiras experiências humanas de medo, as experiências que eu tive depois vivendo no mundo que me causaram medo, que isso continua, que isso é armazenado, mas principalmente quando eu tenho a minha consciência culpada, e essa consciência culpada sinaliza que eu sou culpado daquilo, que realmente eu fiz aquilo, né? Então, Joana de Ângeles até ela usa uma expressão, quando a gente mascara a nossa inocência, então a gente passa como inocente pelo mundo, mas a consciência eterna registra a nossa culpa. E aí eu fico com medo de ser descoberto, porque eu vou ter que arcar com as consequências, né? Tem uma lei interna em mim que diz assim, a cada um segundo as suas obras. E eu me safei ali, mas e quando eu não consegui mais mascarar essa inocência? Então a gente pode ter esse inconsciente
que sinaliza em nós essa culpa e que também pode ser fonte de medos, né? Difícil acessar isso, né? Difícil. Precisa de muita análise aí. E os fatores exógenos, né, ou exógenos, e aí estão mais ligados, então, à existência atual do espírito, né? Essa é a diferença que ela vai fazer. Então, mais ligado às experiências anteriores, enquanto espírito imortal, e essas mais ligadas à experiência atual, como se fosse um inconsciente coletivo e um inconsciente pessoal. Então, dentro dos fatores exógenos, ela vai trabalhar as experiências traumáticas da infância, né? Então, o que eu vivi de experiência enquanto criança, que foram experiências traumáticas da educação no lar, por exemplo, né? Da atitude dos pais, da atitude dos familiares, da atitude da escola, da atitude da religião, da sociedade, da cultura, enfim, tudo isso que causa medo. Ou vocês acham que a família, a sociedade, a escola, os pais, a religião não cria medo em nós? Cria ou não? Muitos, né? Até hoje eu me lembro do homem do saco que podia pegar, né? Até hoje eu me lembro. Então isso é importante. E não só pais que estimulam os seus filhos com essas narrativas apavorantes aí, que geram isso e pode levar a inseguranças, podem levar a situações de medo, mas também esses aspectos educacionais que a sociedade impõe, que a escola impõe, que a religião impõe, né? Então isso é importante. Então quem quiser aprofundar mais isso, a ideia é que leia o livro Conflitos Existenciais, porque a ideia não é trabalhar o aspecto do cultivo das emoções, não chegamos ainda nesse módulo, né? Mas quando trabalharmos o cultivo, aí sim a gente vai aprofundar muito mais esse aspecto. A ideia aqui é só que a gente entenda que muito da nossa jornada é paralisada pelo medo que a gente tem de fazer as coisas, né? E aí, nós precisamos compreender muito bem se esse medo ele vem do instinto de conservação, como sugere o Marlon no livro Cultivo das Emoções, e se esse medo é do instinto de conservação, ótimo, não é inadequado, porque ele preserva a vida. O problema é que esse medo, mesmo do instinto de conservação, pode assumir proporções tão grandes dentro de nós, crescer de uma maneira tão descontrolada e atrapalhar o nosso desenvolvimento, né? Ou se esse medo é de um adoecimento do ego, né? E aí o que é esse adoecimento do ego? A gente tem que entender e lembrar sempre, né, que esse ego caracteriza a nossa maneira de pensar, de ver o mundo, de sentir-se no mundo, de identificar-se consigo mesmo e relacionar-se com o mundo, né? A gente vê que a primeira forma de interação para a formação do ego é a própria experiência corporal, nós falamos disso, né, quando trabalhamos ego. Mas existe um movimento que é saudável do ego, né, que me faz existir, saber quem eu sou, no sentido de ter uma personalidade, né, de se colocar no mundo, né, de se relacionar com o mundo, mas tem um movimento adoecido do ego. E no livro Despertar do Espírito, Joana de Ângeles fala de manifestações egóicas doentias. Então, se há manifestações egóicas doentias, provavelmente esse ego tem alguma maneira de se relacionar com o mundo que não é saudável. E a grande dificuldade é conseguir compreender isso, né? O que é uma manifestação doentia e uma movimentação saudável do ego? Isso é importante. Então, o movimento adoecido do ego retrata uma tentativa de preservação de uma imagem ideal. Olha isso. Uma persona que não pode sucumbir. Meu Deus, mas se descobrem que eu não sou isso que eu tentei mostrar para todo mundo que eu era. Fulano, vem fazer a oração final.
E o medo e não vem. Porque criou uma ilusão egóica, um personagem, e daí se vem fazer oração, esse personagem vai cair por terra. Porque o que vão pensar se eu errar, se dar branco, se eu esquecer, se eu falar errado? Então é um movimento adoecido do ego. Está preocupado mais em manter a proforma social do que realmente experienciar e vivenciar. Né? E aí o ego cria inúmeras justificativas. Né? Não, meu Deus, quem sou eu para ir fazer oração? Quem sou eu para coordenar grupo de estudo? E a gente vai criando um monte de subterfúgios para se livrar dos compromissos, do convite, a jornada, e vai fugindo. O movimento adoecido está intimamente ligado a essa maneira como o ego vê a vida, a maneira como o ego compreende o sentido da vida. Um ego que se relaciona com o self e que entende a transcendência e o mundo físico, né, transita teoricamente melhor do que um ego desconectado do self, que não se relaciona com o self, que foca os seus aspectos todos na ilusão da vida física, e aí se perde, né? Fica com uma lente equivocada, uma forma equivocada de ver a vida. Perfeito? E aí esse movimento adoecido do ego, a gente tem que compreender como um ego que perdeu o contato com o self, que não se relaciona com o self. Então aí Deus está me punindo. Veja, é uma forma do ego entender a vida. Deus me pune, Deus não me ama, Deus é demais comigo, é muita coisa só para mim. Então é um ego que se desconectou da finalidade, da essência, perdeu o sentido. E aí esse movimento adoecido torna mais difícil a gente ver a beleza, o colorido, a gratidão das coisas. Conseguem entender isso? Conseguem mesmo? Então um ego que não quer descentralizar, né? Um ego que quer ali se manter no poder, na forma de compreender. Então um ego que não pode perder seu posto de reinado e ser descoberto imperfeito. Como verdadeiramente o é, porque o ego é o pequeno, é o menor, é o transitório. Né? É o medo da morte, da vida ilusória do ego. Olha lá, a gente volta para o início, uma das causas iniciais, que é a vida focada nas ilusões do ego. Então esse é um movimento adoecido. Né? E esse movimento adoecido vai nos impedir mesmo de fazer essa jornada. Então o Marlon faz uma analogia muito bonita, que eu aconselho vocês a lerem, o capítulo Medo, de Cultivo das Emoções. Ele vai dizer que a gente poderia comparar o instinto de conservação como uma planta chamada coroa de Cristo, que é essa planta aí. E o Marlon vai dizer que essa planta tem uma função protetiva. Assim como o medo em nós tem uma função protetiva, preservação da vida, instinto de conservação. Então, quando as pessoas veem a planta, coroa de Cristo, a função protetiva que ela impõe faz com que as pessoas sejam cautelosas, se afastem, avaliem os riscos, planejem o comportamento. Opa, como que eu vou atuar aqui perante essa planta? Né? Então, como função protetiva, o medo ele assume um papel importante na nossa vida, que é vinculado ao sentido de sobrevivência. Isso é fácil. Então, não é para acabar com o medo, não é para destruir a planta, não é. Não, mas tem espinho ali, pode se machucar. Não, mas a gente tem que entender que a partir disso, a partir dessa emoção, a gente pode crescer, pode desenvolver, e é possível até se cultivar bem, ver beleza nisso. E aí o Marlon faz uma analogia interessante, porque a coroa de espinhos tem uma beleza única, porque tem essas florzinhas que aparecem aí, né, simbolizando essa beleza da flor que existe nela. Porque apesar dos espinhos que ferem, há flor que traz beleza. Então, apesar do medo muitas vezes nos impedir, se a gente souber como trabalhar com esse medo, vai ter algo interessante aí, algo belo nesse processo. Né? E encontrar essa beleza é nosso trabalho.
O medo tem que estar a serviço do crescimento do espírito. E esse é o trabalho de quem está no autodescobrimento. Será que esse meu medo interfere ou atrapalha o aprimoramento do meu espírito? Essa é a questão. E se você conseguir cultivar essa planta, se você faz a poda, até aqui o medo vai, até aqui eu deixo, aqui eu controlo, aqui é protetivo, aqui impede com que eu cresça enquanto espírito, né? Então a gente tem que, como o Marlon diz, saber quando fazer a poda, quando cortar, porque se essa coroa cresce desgovernadamente, ela toma conta e atrapalha. Ninguém consegue nem passar ali pela calçada, ela assume um espaço muito grande. Mas se bem podada, se bem cultivada, a gente direciona ela para outras funções. E ela pode até ser bela, decorativa da nossa alma, né? Então eu sei que eu tenho medo, até aqui eu vou, mas agora eu vou ultrapassar isso, porque eu tenho que vencer essa dificuldade, porque na verdade eu me nego a coordenar grupo de estudos porque eu tenho medo do que vão falar de mim, e isso é muito pessoal, a gente vai ter que entender isso, né? Mas se isso cresce descontrolado, pode levar a síndromes, fobias, como Joana de Ângeles vai trabalhar, síndrome do pânico, transtornos de ansiedade, né? Então, podar é também estimular o desenvolvimento, vocês entendem isso? Quando você poda, quando você se esforça por, também é desenvolver-se, né? É ir para um novo patamar, né? Então, essa planta assim ficou melhor, né? Ela fica mais decorativa. Então, a gente tem que tentar entender que essa função protetiva do medo é importante. Ela tem o espinho ali, que vai sempre ter uma cautela, mas que há esse aspecto da beleza também, né? Que quando utilizado adequadamente, quando se faz a poda, você consegue tornar isso florido, o jardim fica bonito, a gente usa o medo para o desenvolvimento, né? É assim para todas as nossas emoções, né? É assim para tudo. Tem um medo que paralisa, que causa transtornos, que leva a transtornos de ansiedade, a síndrome do pânico. Tem um medo que estimula o espírito a se desenvolver. Então, é o cultivo que vai fazer com que a gente vá trabalhando isso. Tem a tristeza extremamente positiva e benéfica, que faz você parar, voltar para dentro, analisar-se, ficar nesse mundo introspectivo. Afinal, a tristeza é um convite para eu mergulhar na minha alma, mas eu não posso também ficar paralisado nesse mundo, deixando essa planta crescer desgovernadamente, porque eu posso ir para uma depressão. Se eu não controlar, não cultivar, não podar, não dar o que essa planta precisa, né? Então isso é importante, senão ela perde o colorido, perde a beleza, vira um problema, e é aí que está o ego adoecido, né? O ego adoecido entra nesse aspecto de que eu não consigo me vincular a um sentido, e aí a tendência é que essa emoção cresça desgovernadamente, né? Então o importante é dialogar com a emoção. Para nós aqui, a gente tem que pensar, esse medo que eu tenho tem sentido? Tem fundamento? Porque Joana de Ângeles vai dizer que algumas pessoas têm medo de coisas que são de pensamento mágico. Tem medo de sexta-feira 13, tem medo de passar embaixo de escada, tem medo de gato preto. Mas isso é supersticioso. Tem sentido, tem lógica? Então vamos trabalhar mais a rota longa do medo, vamos para a reflexão, né? Do que essa rota curta, instintiva, que você foi condicionado, que eu fui condicionado, né? Passou gato preto é azar. Isso é um condicionamento. Consigo perceber quando isso surge. Então veja, olhar para o medo de uma forma distanciada, né? De uma forma de quem cultiva mesmo. Como se a gente fosse espectadores, para com que a gente possa processar aquilo via neocórtex. Essa é a proposta de Joana de Ângeles, né? Dar um sentido àquela nova emoção. Refletir se há fundamento, ou se não tem fundamento nenhum nesse sentimento, né? Será que não é porque o meu ego está adoecido? Será que esse medo que eu tenho não é porque eu estou desconectado com a finalidade da vida? Como é, por exemplo, o medo da morte?
O medo da morte é o medo de um ego desconectado com a realidade da vida. Como o Marlon disse muito bem, nascido para morrer. Seja fisicamente, seja psicologicamente, né? E Joana de Ângeles, ela é direta, não dá nem para dizer que ela quer falar de outra maneira. Ela é objetiva, ela vai dizer o medo da morte é o medo de quem não entendeu a que veio. É um ego adoecido que está focado só na vida física. Tudo é transitório, diz Joana de Ângeles. Tudo muda, tudo se transforma, inclusive o corpo que foi nos emprestado para a evolução do espírito, né? Então a gente tem que pensar nesses aspectos. Então esse ego que se desconecta da realidade profunda, esse ego que sofre uma desconexão do self, um eixo que está entupido ali, perde o sentido espiritual da vida, acha que as coisas do mundo são mais importantes, se considera o centro de tudo, né? A visão desse ego, a movimentação desse ego adoecido. Acredita que é merecedor apenas de experiências boas. Não pode causar nada de ruim, que cause sofrimento. Não, eu sou merecedor de experiências e de coisas boas da vida. É um ego que quer ser aplaudido, que quer satisfação, que quer prazer, que quer aceitação, né? Porque todo ego, como diz Joana de Ângeles, é carente em si mesmo, né? E é. Então, se eu estou desconectado, eu vou fazer esse movimento de girar em torno somente do ego, que é aquele ego mais ismo, né? Um movimento psicológico em torno do ego, uma centralização só, uma neurotização. E aí o self vai ter que interromper esse processo, até porque se eu estou muito num polo, o outro é ativado com a mesma intensidade, justamente para com que a energia psíquica possa ser movimentada, para com que a gente busque esse equilíbrio, né? Então aí é um ego que vai buscar os seus interesses pessoais primeiro, os seus interesses imediatos primeiro, isso é o que importa. A satisfação dos instintos primários, sem grandes elevações espirituais, né? Então, posso me precaver, é ilusório, é supersticioso, como eu me sinto, necessito de auxílio profissional, né? Provém de um ego adoecido. Então essas reflexões são importantes para nós, perfeito? Então a gente trouxe aqui uma síntese, vamos pensar dessas questões. Quais são os meus medos? Qual é o meu maior medo? Afinal, na jornada heróica tem uma hora que eu tenho que me confrontar com esse maior medo, né? Para alguns vai ser morrer. Para outros é perder um filho, para outros é perder o emprego, para outros não sei, cada um tem o maior medo. E o momento em que a vida nos leva perto desse maior medo, que é a aproximação, é o momento que o herói acha que vai morrer mesmo, né? São reais esses medos? Ou são movimentos de um ego adoecido? Tem sentido isso ou não tem sentido? É só porque eu quero me manter nesse patamar dessa máscara criada, desse ego ideal criado, né? São imaginários? Provém de um instinto de conservação ou de um ego adoecido? E como que eu vou conseguir essas respostas? Cultivo, 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 cultivo. Meditação, reflexão, introspecção. Tem que olhar para dentro, tem que olhar para dentro. E de uma resposta surge outra pergunta, e eu olho para dentro e continuo olhando para dentro. E vou sempre olhando para dentro. Mas não é para resolver, lembra que a gente comentou? Nem vai resolver. O ego quer resolver, mas o movimento não é para isso, né? Então a gente tem aí vários livros sobre isso, né? O próprio Inteligência Emocional, como falamos, do Daniel Goleman. Tem um outro livro brilhante dele, que é O Cérebro e a Inteligência Emocional, Novas Perspectivas. Então ele faz uma atualização já desse livro, porque esse livro é mais antigo. Então, O Cérebro e a Inteligência Emocional, Novas Perspectivas, né? E o próprio Cultivo das Emoções, do Marlon Rickdown, né? Então, nessa inteligência emocional, ou nesse cultivo das emoções,
que a gente tem que se esforçar com qualquer emoção? Para perceber as emoções, para perceber as reações corporais, físicas, né? Se esforçar para perceber as reações psicológicas que essa emoção causa em mim, os fatores desencadeadores, né? E aí é muito pessoal essas respostas, e para que a gente possa tentar expressar aí essas emoções de maneira equilibrada, né? Basicamente, razão e emoção, né? Ou seja, a luta do neocórtex do ser humano com o animal, com o hipocampo e amígdalas cerebrais. A ideia é que a gente racionalize, reflexione, cultive, perfeito? Perguntas até aqui? E aí, como estímulo para a gente vencer o medo, a gente buscou aqui numa poesia do Braulio Bessa, conhecem ele? O cara é o cara. Ele tem um livro chamado Poesia com Rapadura, né? Porque ele é nordestino e ele está na Fátima. Então a gente trouxe inclusive aqui uma poesia que ele declama sobre o medo, que é bem interessante porque fala exatamente disso. Tentem ler a poesia, né, ler no sentido de interpretá-la nessa perspectiva psicológica que a gente está discutindo, né? Será que esse meu medo provém de um ego adoecido ou é do instinto de conservação? Há razão para eu continuar nesse estado ou eu posso enfrentar, posso ir adiante, posso seguir, né? Então ele tem uma mensagem interessante que eu gostaria aqui de compartilhar. Vamos lá. Eu acredito muito que o medo talvez seja um dos sentimentos mais contraditórios que existe. O medo, ele faz com que você parta, mas ele também faz com que você... E a gente tem que saber lidar com isso. Eu escrevi o seguinte. Eu disse que o medo de chorar não lhe impeça de sorrir. Que o medo de não chegar não lhe impeça de seguir. E que o medo de falhar não lhe faça desistir. Que o medo do que é real não lhe impeça de sonhar. Que o medo da derrota não lhe impeça de lutar. E que o medo do mal, esse nunca lhe impeça de amar. Que o medo de cair não lhe impeça de voar. Que o medo das feridas não lhe impeça de curar. E que o medo do toque não lhe impeça de abraçar. Que o medo dos tropeços não lhe impeça de correr, que o medo de errar não lhe impeça de aprender, e que o medo da vida nunca lhe impeça de viver. O medo pode ser bom, serve para nos alertar, tem função de proteger, mas pode nos ensinar que às vezes até o medo vem para nos encorajar. Repare, meu povo, se há medo de perder, é um sinal para cuidar. Se há medo de desistir, é um sinal para tentar. E se há medo de ir embora, é um sinal para ficar. Se há medo da maldade, é um sinal para amar. Se há medo do silêncio, é um sinal para falar. E se o silêncio insistir, é um sinal para cantar. Se há medo do escuro, é um sinal para iluminar. Se há medo de um erro, é um sinal para caprichar. E se há medo, meu amigo, é um sinal para enfrentar. Toda coragem precisa de um medo para existir. Uma estranha dependência complicada de sentir. A coragem de levantar vem do medo de cair. Use sempre essa coragem para se fortalecer. E quando o medo surgir, não precisa se esconder. Faça que seu próprio medo tenha medo de você. É bem interessante, né? É muito interessante a maneira como ele trabalha isso, né? E veja quantos movimentos adoecidos do ego, porque é um ego que quer manter a aparência, o status, né? E aí, por mais que a gente recuse ao chamado, tem um momento em que esse herói é auxiliado por um mestre, e aí ele recebe o estímulo que falta para ele seguir a jornada, para ele continuar essa jornada heróica.
E esse auxílio do mestre, então chega sempre um momento em que os verdadeiros mestres e guias ensinam os caminhos. Então esse exemplo que a gente tem, que nos dá, não é possível, dá para fazer, a gente consegue, né? Tendo Cristo como modelo, como comentamos nos encontros anteriores, não de ser igual, mas ser um modelo de comportamento, de posturas psicológicas, né? Então chega um momento em que esse herói é auxiliado. Só que Joana de Ângeles dá uma afirmação muito interessante, que por mais que o herói tenha o auxílio do mestre, porque o mestre já trilhou o caminho é pessoal, intransferível, né? Não adianta então, quanto mais a gente demorar para trilhar o caminho, mais a gente demora para chegar, né? Então ela vai dizer que, porém, esses mestres exigem que os aprendizes avancem conquistando eles próprios as distâncias, particularmente aquelas distâncias íntimas que os separam do self. Porque o estado atual, o mundo atual do herói, qual é mesmo? Lembra que a gente comentou? É um ego desvinculado do self. Então a jornada heróica tem um objetivo: fazer esse ego se reconectar a esse self, a esse Deus interno. Perfeito? Tudo bem, pessoal, até aqui? E é o movimento, infelizmente, religioso é o contrário, que o mestre faça o caminho por mim. Esqueçam. Esqueçam. Não vai ter como. Com todo o respeito. Então chega um momento que a gente tem que tomar a decisão e partir, né? Como diz o Cristo para o senador Públio Lentulus: senador, encontra-te num momento decisivo para a tua vida. Pode seguir-me agora ou daqui a milênios, mas vai ter que seguir. Não tem como não seguir, porque é uma lei divina, né? Então, Joana de Ângeles tem uma mensagem interessante que se chama Jesus e Decisão, e ela diz assim: o medo de assumir compromissos graves impede o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo. Concordam com isso? Vocês conseguem perceber na vida de vocês que momento o medo impede cada um de nós de se desenvolver intelectualmente, moralmente? E aí, se eu não vou para a jornada, se eu não cresço, eu fico igual, né? Então, eu me mantendo estacionado na rotina despreocupada e monótona do seu dia a dia. Mas o herói não pode ficar nesse estado atual. Alguma coisa chacoalha para ele despertar. Tem que sair do estado de sono. O medo é força atuante que conduz à morte das realizações dignificantes e das próprias criaturas. Você já pensou se o Cristo tivesse medo de enfrentar a sombra coletiva da humanidade? Não ia falar nada, não ia fazer nada. Se os primeiros cristãos tivessem um medo paralisante de defender a causa, de crendo nas suas convicções, lutar por elas, né? Se tivessem medo de fazer isso, se eles não se reunissem por medo lá nas catacumbas, escondidinho, deixando o legado que deixaram, o que nós teríamos do cristianismo inicial, né? Então isso é importante. No momento que ele volta na ressurreição, tudo não foi para o sacrifício. E daí ele precisava voltar. Por isso que ele volta na ressurreição e se mostra. Ó, continua. E aí o pessoal foi no sacrifício. E aqui ela ainda vai dizer, ela tem uma frase forte, que ela diz que nessa rotina despreocupada e monótona do nosso dia a dia, a gente acumula tesouros mortos para sepultá-los no esquecimento. Olha que forte isso. É a postura do ego que esqueceu a que veio, né? Está só vinculado ao mundo físico. Ele está preocupado só com as coisas materiais, que são tesouros mortos, que vão ser sepultados no esquecimento, porque
cumprida a existência, não tem utilidade aquilo mais para o espírito. Né? Desnuda-te interiormente e contempla-te. Ó, essa é a jornada do herói. Viaja para dentro. Que possuis de real que a morte não te arrebatará. E o que seguirá contigo? Aqui ela já mata a charada para nós. Está acumulando tesouro real, tesouro que não tem sentido. Ela relembra o Cristo. Está guardando tesouros onde as traças não corroem, onde não roem, onde a ferrugem não corrói, onde os ladrões não roubam, ou aonde é eterno. Usa de severidade neste exame de consciência e toma o lugar do jovem convidado. Ai, ai, ai. E daí a gente tem que saber quais são as nossas riquezas, né, que nos impedem de fazer o chamado. Está vendo como ela correlaciona ali? Por isso que eu trouxe esses exemplos. Que responderias a Jesus nesse momento? Vamos passar, não vamos ficar muito tempo aí, né? Não vamos parar muito tempo aí. Cadê? Nós seremos testados naquilo que mais nos apegamos. Com certeza. Com certeza. Então isso aqui, pessoal, tem que estar na nossa reflexão diária, né? Mais um aspecto que tem que ser avaliado nesse cultivo que a gente faz todo dia, nessa introspecção, nessa análise. E aí, quando a gente vence isso e decide fazer a jornada, então a gente passa pelo portal, chegamos nessa fase aí do nosso reloginho, a passagem pelo portal. E quando a gente passa pelo portal, a gente vai para um mundo que não é mais um mundo comum. Agora é um mundo especial. É aqui onde tudo acontece, nesse mundo. É nesse mundo que o herói vivencia as experiências, luta, quase morre, às vezes morre, mas também se encontra com Deus, acha tesouro, renasce, vai ter que morrer. Para Campbell, ele tem que morrer para renascer, exatamente. E o que é essa passagem pelo portal? Que mundo especial é esse? É o acesso ao inconsciente, aos conteúdos inconscientes. No momento em que esse ego descentraliza e começa a se relacionar com o self, ele se abre para com que naturalmente o movimento do self, que é trazer tudo à consciência, aconteça. Porque o movimento natural é esse, é o ego que se opõe. Então, se a gente se abre a isso, o self faz o trabalho. A gente só não precisa impedir. Tem que tirar o ego de cena, tem que descentralizar o ego. Então, esse mundo especial, inexplorado, que é o nosso inconsciente, é aí que jaz, né, toda a possibilidade do ser de vir a ser. É aqui que está o tesouro, é aqui que está a possibilidade. E é necessário integrar esse conteúdo inconsciente. É necessário fazer esse conteúdo ser conhecido desse ego. Perfeito? Não significa que em o ego conhecendo o conteúdo sombrio, pronto, beleza, resolveu. Não, não resolveu nada. Só você tomou consciência de que aquilo é teu. Agora, o que você vai fazer com isso? Sei lá, cada um tem seu caminho, cada um carrega a sua cruz. Cada um vai estar crucificado nas polaridades e cada um vai ter que fazer muito cultivo para ver o que vai sair disso. E nesse diálogo pode ser que venha tantas outras coisas que no fim de tudo é positivo para o ego, porque o ego fica mais fortalecido, tem novas visões do mundo, tem novas perspectivas, ressignifica muita coisa. Muitas vezes mesmo sem resolver. Às vezes eu posso continuar na doença, mas não mais sofrendo quando eu sofria numa postura neurotizada. Vocês entendem isso? A cura real que Jesus dizia, né? Então, integrar não significa necessariamente resolver, né? Senão, como a gente diz, fica naquilo, e agora, o que vamos fazer com isso? Que o movimento espírita vai dizer assim, não, agora vamos trabalhar. Não, não é assim. Porque isso é opressor, como a gente falou, não funciona desse jeito, né?
Agora você suporta, agora você cultiva, agora você se relaciona, agora você analisa, agora você volta para dentro de você toda vez que isso surgir, né? Será que você consegue estabelecer uma relação desse conteúdo aí com os teus vícios, com as tuas paixões, com os teus instintos? É cultivo, é muito particular. E em Triunfo Pessoal, Joana de Ângeles vai dizer que o herói tem que fazer essa passagem pelo portal, tem que integrar esses conteúdos. Então ela vai dizer que torna-se-lhe imperioso mergulhar no inconsciente individual a fim de descobrir-se e verificar as possibilidades de crescimento que se lhe encontram acessíveis para os grandes momentos de transformação interior. Não há transformação interior se a gente não acessa esses conteúdos. Senão eu estou só na periferia, eu estou só lá na fachadinha, lembram? Eu estou achando que eu já evoluí, que eu já cresci, que eu já não sou mais egoísta, que eu já não sou mais isso, que eu sou humilde. E aí eu estou só na fachada. Jazem nesse inconsciente os fantasmas perturbadores em forma de medo, ansiedade, insatisfação, insegurança, que os sitiam a cada passo, estão com a gente ali, porque é fruto de nós mesmos, dificultando-lhe o desabrochado e os sentimentos saudáveis. Então a gente vai ter que abrir a portinha para esses conteúdos virem mesmo, né? E nessa passagem, nesse mundo especial que é o confronto com o inconsciente, a gente vai ter um confronto que é terrível, porque é um confronto com os nossos maiores medos. É aquele confronto com aquilo que mais desestabiliza o ego, que mais vai forçar o ego a perceber que ele não é tudo isso que ele achava que era, né? Quando Paulo de Tarso, né? Saulo, quando ele cai no caminho de Damasco e percebe que tudo aquilo que ele vivia para não é real, não é verdadeiro, aquilo ali é uma grande morte para aquele ego, para aquela postura mental, para aquela forma de entender a vida preconceituosa, de onipotência, porque ele achava que só a maneira dele pensar era adequada, né? Tanto que o caminho era para perseguir justamente o opositor às suas ideias, né? Então vai ter um momento do encontro e a luta na jornada heróica com o dragão, né? Que é a aproximação, é o momento em que a gente luta com o nosso maior inimigo. São os testes, são os desafios, é o momento em que a gente vai ter que enfrentar o nosso maior medo. Não é deixar de ter medo, é integrar o medo, é diferente. É esforço por domar, como diz Kardec, não é nem sei se vou conseguir, eu vou me esforçar pelo menos, se eu vou conseguir ou não é outra história. Kardec nem espera isso, porque ele vai dizer o esforço por, né? Compreendendo que nós somos ainda humanos. Então, aquilo que a gente falou, o Cristo não cabe em nós ainda, né? Não tem como a gente ser o Cristo. Então, o medo vem, mas a consciência é ativada, o neocórtex atua, a gente reflexiona, consegue avaliar a carga emocional aflitiva daquele complexo, né? Porque esse medo racionalizado, muitas vezes ele perde aquele caráter aflitivo. Você conversa, você vê sobre novas perspectivas, você vê que realmente não tem muito sentido aquela maneira que você pensava, mas isso não é de uma hora para outra. Essa carga aflitiva do complexo vai sendo diluída gradativamente. E Jung vai dizer que um complexo não tem solução enquanto não se esgota completamente. Então, quando que a gente vai resolver um complexo? Numa existência? Claro que não. Então, não é para achar que vai desencarnar sem medo. Não. Vai desencarnar conhecendo mais os meus medos, o que me impede, o que me dificulta, como eu me relaciono com isso. Então, os enfrentamentos de Joana de Ângeles, desse modo, são campos de luta. Olha aí, todos nós estamos inseridos nesses campos de luta, nos quais o ser cresce. Ela não diz nos quais o ser sofre, nos quais o ser cresce. E nessa luta, nesses campos de luta,
O ser desenvolve os inestimáveis recursos adormecidos no self que se encontra à sua espera. Então é um convite para o ego olhar para isso. Essa é a problemática maior. Por que eu estou nessa situação que para o ego é um sofrimento? Para justamente ver se você olha para algo maior do que isso que você considera sofrimento e ressignifica isso. Se encontra com esses valores, esses recursos adormecidos que tem aí dentro, né? E aí, consequentemente, o herói vai morrer. A morte do herói, alguns autores vão chamar de a crise, outros vão chamar de a noite escura da alma, né? Esse processo aí de enfrentamento com o dragão, de contato com a sombra, porque o contato com a sombra é sempre tido como uma morte para o ego, um sofrimento para o ego, né? Como Jung diz, é uma questão moral, faz a gente, ego, rever coisas, mexe com essas formas de pensar, né? Então sempre é visto pelo ego como algo desesperador, porque descentraliza, né? Descentraliza o ego, tira o ego daquela postura que, nossa, não é isso que eu acho. Então, em Vida, Desafios e Soluções, a benfeitora diz assim, ó, há momentos psicológicos muito próprios para a absorção das lições que a vida oferece a cada viandante da evolução, a cada herói que está aí trilhando a jornadinha. Há momentos psicológicos muito próprios. Lembra que a gente comentou que quanto mais inferior a gente é, mais difícil a gente ter olhos de ver os convites da vida e ouvidos de ouvir os convites da vida? Então, em ambientes muito pequenos ainda de evolução ético-moral, os momentos psicológicos próprios para a gente aprender são os momentos de sofrimento e dor para o ego, porque são os momentos que descentralizam o ego da postura neurotizada que a gente vive. Então ela diz assim, nem todos conseguem identificar essa hora mágica. Quem consegue identificar a depressão como uma oportunidade para encontrar valores adormecidos em si? O ego vai ver isso como uma derrota, um problema. E o ego quer resolver, acabar com aquilo. Tem um remédio aí que resolve isso aí? Nem todos conseguem identificar essa hora mágica, de maneira a lucrar com o aprendizado de que se faz portadora. Então é um mecanismo pedagógico. Aqui ela já dá o tom de tudo que ela discutiu em plenitude, né? As lições mais severas a vida oferece, convidando os indivíduos à reflexão. Olha aí o objetivo. Descentraliza. Perfeito, pessoal? Tudo bem? Perguntas aí? Estão conseguindo acompanhar essa ideia? Ou está muito... Isso. Depois isso vai ruminando, né? Isso vai mexendinho. E aí tem uma simbologia que eu acho muito bonita, que o autor Edward Edinger faz em relação à última ceia, né, que está no livro O Arquétipo Cristão, um comentário junguiano sobre a vida de Cristo. E aí ele diz assim, olha a visão, olha o insight desse autor. Para ser curado, o conflito projetado deve voltar à psique do indivíduo. Claro, né? Enquanto eu estou projetando, não é meu, é você que é o problema. Para ser curado, o que eu preciso? Eu preciso olhar para a sombra e perceber que aquele conteúdo é meu. Para ser curado, o conflito projetado deve voltar à psique do indivíduo, onde teve seu princípio inconsciente. Surgiu dali, partiu dali. Origem, princípio inconsciente. A origem daquilo é do inconsciente. O self cria isso para ver se esse ego enxerga o conteúdo, né? Por isso a lei de sociedade é fundamental, é uma lei divina, porque a partir do contato com o outro eu me conheço.
e eu me aprimoro. Por isso é uma lei divina, existe em qualquer lugar. Ele deve celebrar o conflito projetado, tem que voltar para a psique e celebrar uma última ceia consigo mesmo. Comer sua própria carne e beber seu próprio sangue. E aí ele faz a analogia, né? Isso significa que ele deve reconhecer e aceitar o outro que há em si mesmo. Já trabalhamos isso, né? A gente falou isso muito bem em projeção, mas eu acho interessante isso. Esse momento é o momento em que o herói está morto, estrupiado, está no fundo do poço, mas como os autores da jornada heróica dizem, esse é o melhor lugar, porque o fundo do poço não dá para descer mais. Só tem um jeito, que é ir para cima. Então é só, a partir daí nada piora, só melhora, né? Será esse, talvez, o sentido do ensinamento de Cristo, de que cada um deve carregar sua própria cruz? Pois se tivermos de suportar a nós mesmos, como seremos capazes de lacerar os outros? Então aqui ele retoma o ensinamento de Jesus, não julgueis, não julgueis. Aliás, quanto mais o ego tem a capacidade de se relacionar com o self, de reconhecer que os conteúdos são seus, mais desenvolve-se a compaixão pelo outro. Porque eu dou ao outro, inclusive, o direito dele ser como eu. Então, se o outro está falando mal, agredindo, a gente dá esse direito. Porque eu também sou assim. Então, isso é muito interessante. É o reconhecimento da nossa inferioridade que nos eleva. Não é assim? Quando eu reconheço que há esses conteúdos em mim, eu reconheço a minha inferioridade, eu tenho condições de me elevar, de crescer enquanto espírito. Quando eu estou na postura de superior, aí a vida me põe para baixo para eu entender que eu não sou tudo aquilo, né? Então Paulo de Tarso, de novo, ele falava assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. E Joana de Ângeles elabora isso aí, nesse aspecto da ressignificação. Nesse momento em que o ego tem que descentralizar e perceber que esse conteúdo é dele. E aí ela diz no livro Convites da Vida, convite à renovação, a transformação pela renovação da mente, já asseverava Paulo, leva o homem a provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O ego se encontra com o self, se encontra com a imagem divina, né? Ante os frequentes insucessos que te deixam sulcos vigorosos, é imperioso examinar em profundidade suas causas determinantes. E aí Kardec já matou isso pra gente. Causas atuais das aflições, causas anteriores às aflições. Os métodos arraigados decorrentes de hábitos prolongados ao atavismo promovem lamentáveis resultados. É verdade, a gente repete aquilo. Renovação é medida urgente. Faça um impositivo da revisão de conceitos, ela já define o que é a renovação. Então aí a gente já vai ver que esse herói, quando morrer, vai ter que passar por aqui, ó, revisão de conceitos, se ele quiser renascer. Um novo ego amadurecido, com uma nova conceituação, uma nova lente, mudou o grau desse ego. Deu um upgrade ali na luzinha, no holofote, né? E atitudes a que te aferras. Olha lá, comportamentos que a gente faz, atitudes, posturas a quais eu desenvolvo na vida. Renovação é também disposição para abandonar os conceitos ultrapassados, produzindo revolução íntima, a penoso esforço. É a penoso esforço mesmo. Porque para o ego aceitar isso aí, você acha que é fácil? A fim de se adaptarem às valiosas informações da cultura odierna, capazes de dinamizar os recursos em latência, tudo aquilo que está ali no self,
ou desdobrar os que se encontram em utilização, aquilo que você já está trabalhando, que você já se contactou, né? Para lobrigar, enxergar, né? Ver, para perceber os salutares e elevados resultados. Então veja que é importante essa renovação de formas de pensar, de conceitos. E aí Joana de Ângeles mata a charada. A beleza da vida está na dificuldade. Porque é dificuldade para o ego, não é para o self. Para quem está conectado ao self, passa por aquilo como experiência de crescimento. Então a beleza da vida está nas experiências que propõem o desenvolvimento do ser integral. Ser integral não é integrar esses conteúdos? Completo? Integral é que é completo, que não é dividido. Arroz integral é completinho, diferente de arroz branco, que não é integral, não é completo, é uma parte, é um pedaço. Nós somos arroz branco ainda, a gente não é arroz integral, né? Quando a gente for integral, tudo é melhor, mais saudável, tudo. Nascido para o triunfo, as dificuldades que encontra fazem parte do método. É um método. A dificuldade é um método para o ego descentralizar. Utilizado aonde? Em mundos de provas e expiações. Não sei se em mundo de regeneração, provavelmente também. Não sei se em mundos renovados, provavelmente, porque ainda o mal ali predomina. Ainda o mal tem força, melhor dizendo. Talvez mundos felizes. Agora, mundos celestes, qual é o método de descentralização de ego? Provavelmente outros, muito mais efetivos para aqueles espíritos, né? Mas a gente ainda é rochinha que acorda só com a explosão da dinamite. Então, nascido para o triunfo, as dificuldades que encontra fazem parte do método para alcançar as metas para as quais ruma inevitavelmente. O senador pode vir agora ou há milênios, mas vai ter que vir. Cada etapa vencida apresenta-se depois como vitória alcançada, sendo lição de inapreciável significado que se incorpora ao patrimônio e que se enriquece. Então, a gente melhora os níveis conscienciais, tem novas posturas mentais, novos conceitos sobre a vida, é um novo ego que nasce aí. Então, nessa morte do herói, nessa crise, se a gente passa por esse processo de ressignificação, aí a gente tem o verdadeiro encontro com Deus. Se a gente não passa por isso, a gente não se encontra com Deus, não se encontra com o divino. Então, o encontro com Deus é a descentralização do ego e ressignificação, que foi o que aconteceu com Saulo, que renasceu para Paulo, um novo ego, né? Simbolicamente um novo ego, agora com consciência da sua insignificância. Essa humildade que lhe faz ser grande, porque aí ele consegue avançar enquanto espírito, né? Em termos psicológicos, pode ser interpretado como as mudanças que o ego precisa realizar para o encontro com o self. Que mudanças a gente tem que fazer na vida para se encontrar com o self? Para alguns, perder o emprego. Para outros, morrer alguém na família. Para outros, uma doença. Não sei quais são os mecanismos que a vida vai criar, né? Os valores atribuídos às coisas e propostas do mundo cedem lugar a outros significados que transformam a existência e elevam a criatura humana aos páramos, ao ponto mais alto, culminante, né, da glória espiritual mediante a conquista da harmonia interna. Então veja que ela trabalha exatamente esse sentido, né? Aonde o ego vislumbra sofrimento, morte, se houver essa possibilidade de descentralização, de conexão com o self, há esse encontro com o divino em nós. E se eu me encontro com a imagem divina dentro de mim, com esse self, então eu ganho um grande tesouro. Eu me encontro com um grande tesouro. E aí ela trabalha em vida, desafios e soluções. Identificar-se com um Deus
é ampliar os valores que dormem no íntimo e são desconsiderados. Então eu amplio as possibilidades de compreensão da vida, que vai me dar ressignificação, que vai me dar novas posturas, tudo isso que a gente vem falando. Uma faísca sabedora do seu poder de combustão, que encontre substâncias fáceis de arder, consegue produzir um incêndio. Quando alguém se identifica possuidor desse recurso, agora eu sou capaz, eu consigo, eu vou, eu não sou um coitadinho, eu não nasci para sofrer, Deus não está me punindo. Aí a gente se conecta com essa essência. E aí pode atear o incêndio que devora os vícios e abre espaços virgens, novos, inexplorados, para a instalação dos elevados potenciais do self, desse desenvolvimento todo que nós temos para ser. Né? É o famoso caiu a ficha, cair a ficha, né? Famoso. Percebi que a situação que eu me encontro depois de estar desatento ou não estar desperto para aquilo, eu percebi que essa situação que eu estava vivendo não é a melhor. Né? Então ela continua. Cada ser possui uma infinita riqueza no seu mundo interior, que a herança divina nele jacente. Esse é o nosso tesouro. Então, somente quando o herói morre é que ele consegue se encontrar com esse tesouro. Ele precisa morrer para encontrar com esse tesouro. Então, a gente precisa descentralizar o ego, mudar posturas para perceber a vida no sentido existencial dos valores transcendentes, né, do self. Os valores humanos elevam-se. A gente já pensa de outra maneira o que é importante para mim. O que é importante, o que eu busco, quais os meus valores enquanto eu estou aqui. E cedem lugar a outros significados mais profundos sobre a vida que transformam a existência. Conseguem compreender esse processo, pessoal? Conseguem abarcar esse ciclo aí? Então, eu estou neurotizado, estou vivendo para uma postura de um movimento adoecido do ego, a vida cria um mecanismo para eu despertar, para eu ir para a morte, para descentralizar, para rever posturas, rever conceitos, para me contactar com esse self, que é o meu tesouro, e renascer para uma nova visão de vida. Esse é o processo, né? Então, o renascimento de um novo ego, uma nova maneira de ver a vida. Né? E aí, no livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, ela vai afirmar, né, nesse sentido do renascimento, é imprescindível um constante renascer do indivíduo. Sim, porque senão eu estou no estado de sonolência, estou vivendo ali igual, tá bom esse estado. Não é assim. Vem sido um desafio, novos patamares de consciência, novos desafios para esse patamar. Então é imprescindível um constante renascer do indivíduo pelo renovar da sua consciência. A gente vai renovando o ego, a forma de pensar, a forma de rever. Que bom que é assim que a gente cresce. É assim que a gente muda, conceitos deletérios, visões equivocadas. Aprofundando-se no autodescobrimento, cada vez ou acessando mais esses conteúdos, a fim de mais seguramente identificar-se com a realidade e absorvê-la. Mas nem todo mundo vai querer, né? A maioria de nós prefere não descentralizar, ficar ali naquela postura, porque a vida ali está boa, está tranquila, né? Então a gente tem essa frase importante de Jesus, né? Que queres que eu te faça? Como nós comentamos, nem todo doente quer ficar são, nem todo morto quer renascer, nesse sentido, né? Tem gente que está vivenciando a morte do herói e quer ficar ali, não quer se encontrar com Deus, não quer achar o tesouro. Então o Cristo sempre pedia, o que queres que eu te faça? Quer que eu atue nas causas ou quer continuar nessa ilusão aí, daí a gente dá só um analgésico paliativo para a dor, mas você continua com a infecção. Enquanto não for para o antibiótico, não trata a causa. Naquele tempo eram ervas. Eram ervas.
Então o alívio, esse conforto que o Cristo oferece, né, de que não é pesado, de que é suave, é pautado no esclarecimento. E esse esclarecimento é de um ego que se revê, um ego que atualiza conceitos, que muda posturas mentais. Não aquele ego enrijecido que sempre é dessa maneira e só essa maneira. E o esclarecimento possui uma profunda força pedagógica, porque por meio dele eu aprendo e me esforço por modificar os conceitos, os conteúdos. Quando interroga o que queres que eu faça, é como se dissesse, você quer a cura ou um analgésico paliativo? É na causa ou é só para mascarar? O Cristo trabalha nas causas e, levando o ser a penetrar-se em si mesmo, convida-o à integração do conteúdo sombrio. Então não tem como fugir. A gente vai ter que integrar, a gente vai ter que acessar esse conteúdo sombrio e ressignificar isso. Perfeito? Essa é a jornada. No momento em que a gente faz isso, que a gente se encontra com Deus, que a gente se encontra com o tesouro, que a gente ressignifica, um novo ser nasce e aí a gente volta para casa, faz o caminho de volta, mas não mais o mesmo, renovado. A gente tem agora um recomeço, porque vai começar uma nova jornada heróica, proporcional para esse nível que a gente chegou, né? E aí nós temos uma parábola, que é o filho pródigo, que vai trabalhar toda essa jornada heróica. E aí nós vamos revê-la em mais profundidade, ampliá-la, comentá-la em mais profundidade, porque ela nos traz exemplos brilhantes de tudo que a gente é, de tudo que a gente faz, das posturas que a gente tem, dos nossos comportamentos. Então a ideia é que a gente possa agora entender um pouco essa parábola, a gente vai naturalmente mostrar, nós vamos ler juntos, e aí a gente vai interpretá-la à luz desse conhecimento psicológico, dessa visão da sombra. Vocês vão ver que basicamente a parábola vai falar de um contato do ego com a sombra. A parábola é sobre isso, né? Na visão interpretativa que Joana de Ângeles dá, é o ego se relacionando com o conteúdo sombrio e encontrando-se com o self. E aí o ego sofre, esperneia, morre, come com os porcos, vai para o fundo da lama. Mas no fim se encontra e volta para casa, né? A gente vai entender esse processo que é a jornada heróica.